Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. A vida é um bem valiosíssimo, inestimável, mas ao mesmo tempo ela é perecível e é frágil. Às vezes ela parece longa ao imaginarmos que alguém possa viver quase um século, e em alguns poucos casos até mais do que isso. Mas o tempo de vida de alguém é apenas uma fração no cronos, na cronologia, nas eras, nas gerações, no passar do tempo. A Terra, ela tem mais de 6.000 anos, biblicamente falando. Mas o que é 60, 70, 80 ou até 100 anos dentro dessa linha do tempo? Ainda não sabemos quanto tempo mais vai durar o planeta Terra. Agora imagina se a gente for comparar esse período da vida de alguém com a eternidade. Não dá para comparar. E é aí, nesse lugar, que Deus habita. Agora imagina se a gente for comparar esse tempo de vida do ser humano com a eternidade, que transcende o tempo, está acima do tempo, está fora do tempo. E é lá que Deus habita. Quando se fala em vida, a gente pode interpretar isso de diversas formas e associar com muitas coisas. A gente pode falar, por exemplo, de respiração, associar a vida com respiração, associar a vida com existência. A gente pode associar a vida com geografia, o lugar onde a gente vive. A gente pode associar a vida, por exemplo, com ocupação, aquilo que a gente faz durante a nossa vida. Pode se associar com muitas coisas. Pode se associar, inclusive, com o qualitativo, que é a qualidade de vida que alguém tem. Pode se associar também com o quantitativo, que é o tempo de vida de alguém. E é sobre esse último aspecto, o quantitativo, que eu quero tratar aqui nesse vídeo. E desse ponto de vista, a vida é o tempo vivido. E o tempo vivido é a vida do homem. E desde a concepção à morte, tem um tic-tac, tem um relógio avançando, e não tem ninguém que possa frear esse relógio. E também não dá para a gente fazer uma viagem no tempo. Isso aí só acontece mesmo em filme de ficção científica. E é por essa razão que a gente tem que aprender a administrar, a gerir bem o nosso tempo. E aproveitando da melhor maneira possível. Mas atenção, quando eu falo aproveitar da melhor maneira possível, não significa ocupar todo o tempo que você tem. Produzir, produzir, produzir. Não, e isso não é aproveitar, tampouco administrar o tempo. Tem pessoas que acreditam que estão aproveitando bem o seu tempo, ocupando cada minuto da sua vida sendo produtivo em alguma coisa, levando à estafa, levando ela à exaustão, mas isso não tem nada a ver com aproveitar o tempo. Presta atenção no texto que foi citado. Tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, tem tempo para tudo. Esse vídeo aqui não tem nada a ver com produtividade acelerada, não tem nada a ver com afã, não tem nada a ver com ansiedade, não. Pelo contrário, é para ensinar você a gerir, a administrar o seu tempo. Então, se tem tempo para tudo, tem tempo para o trabalho, tem tempo ou fase que também é tempo para os estudos, tem tempo para o lazer, tem tempo para meditação, reflexão, oração, contemplação, tem tempo inclusive para o ócio, sabia disso? Com moderação, é claro, mas tem que ter tempo inclusive para a ociosidade. E a ociosidade com moderação, ela é salutar, é saudável. Então, sempre que possível, procura não atropelar as fases, o tempo da vida. As crianças têm que ser crianças e viver como tais. A gente não pode adultizar as nossas crianças, porque aí existe um atropelo do tempo, o atropelo de uma fase. A mesma coisa na adolescência, na juventude, na fase mais adulta e na velhice também. Aliás, na velhice, quero dar uma ênfase para essa fase. Se a sua condição permite, descansa. Vai descansar, vai viajar, vai passear, vai conhecer novos lugares. Se você tem netos, curta os seus netos,
desfrute dessa bênção, dessa fase da vida. Até porque os mais idosos, ao longo da sua vida, na sua fase laboral, produtiva, eles já contribuíram demais com a sociedade, inclusive com a nação, com o seu trabalho, com seus impostos. Já contribuíram com a família, na criação, na formação, na educação dos filhos. E para pensar, a vida que eu vivo hoje, se hoje eu desfruto de tecnologia, de algum conforto, de alguma comodidade, tudo isso é contribuição das gerações passadas que vieram construindo tudo isso. A geração atual, ela pega o bonde que já vem andando da geração passada. É como o bastão que está sendo passado a outra mão para que o outro, a partir dali, venha correr a sua jornada, a sua caminhada, seu percurso. Então hoje a gente desfruta de muita coisa boa sim, por mais que haja dificuldades. Hoje é tudo muito mais cômodo, mais prático, mais tecnológico, mas não foi sempre assim. As gerações anteriores a nós já sofreram, foi muito mais sofrido, muito mais difícil do que a nossa, pode ter certeza disso. Então, resumindo sobre a fase da velhice, o que eu quero dizer aqui é que se você pode aproveitar, aproveite, descanse, você já contribuiu bastante. E você que é jovem, quando vê um aposentado, uma aposentada, um senhor, uma senhora, idoso, idosa, desfrutando, passeando, não critique, não fale em hipótese alguma que ali está o desocupado, não. Ali certamente está uma pessoa que já contribuiu bastante no passado, alguém que já trabalhou duro durante décadas e que agora tem o seu direito de descansar. E por outro lado, aquele que já trabalhou tanto não deveria agora, na fase da velhice, se matar de trabalhar. Tem gente que é viciada em trabalhar e trabalha pesado, se mata, às vezes a saúde nem corresponde ao ritmo dela, mas ela força, ela se desgasta para se manter trabalhando. Então dê a sua vaga para outra pessoa e entenda que você está agora num outro time, você está agora num outro momento, numa outra fase da vida. Deixa essa oportunidade para outra pessoa, se situa, veja a fase que você está e não acabe com a sua saúde trabalhando, não. Se você pode, descanse. Agora, se trabalhar é uma coisa que está no seu sangue, se você parar, você adoece, enlouquece. Ou se é um hobby, você trabalha porque você gosta, é uma terapia, faz bem para você, então trabalhe, claro, mas com moderação. Que você dedique tempo para outras coisas da sua vida e não só trabalhar. Mas eu entendo que tem pessoas que, por força das circunstâncias, elas foram forçadas a atropelar as fases. Trabalhou quando criança, ou seja, a fase que era para brincar estava trabalhando. A fase que era para estudar também teve que trabalhar. Tem aqueles que era a vez de trabalhar, estavam curtindo, estavam querendo aproveitar a vida. Existe gente que só trabalhou e não pôde fazer mais nada, não porque quisesse, mas a circunstância fez com que elas fossem empurradas ao trabalho e não desfrutasse cada fase da sua vida. E eu lamento que essa seja uma realidade de muitos brasileiros e de muita gente mundo afora. Muita gente carrega um arrependimento terrível por não ter tido uma oportunidade, não poder voltar atrás para corrigir as coisas, ou por não ter abraçado uma oportunidade quando ela chegou, e outras também que se arrependem por não ter sido responsável com o seu tempo, fazendo o que não era para fazer naquele momento. Então há uma série de arrependimentos aí na mente, no coração de muitas pessoas. Mas e agora, o que eu faço? Nesse caso, você precisa se redimir, começando consigo mesmo, se perdoar. Você não tinha a experiência que você tem hoje, a visão do mundo como você tem hoje. E você também não pediu para acontecer certas coisas que aconteceram, que te obrigaram a atropelar essas fases, deixar de ser criança quando criança, deixar de estudar, enfim. Você não pediu para isso acontecer e aconteceu. Então não fique se torturando. Você não precisa ser tão duro com você mesmo. Aquela parte ficou para trás, então olhe agora para outra parte. A parte que está por vir, a parte que é daqui para frente,
a outra parte do tempo que é a que tem para ser vivida. O passado é história, o futuro é incerto, então o que realmente importa é o tempo presente. Os erros do passado, eles não podem paralisar, engessar você aqui no presente, impedir você de fazer a coisa certa. E se você procurar acertar no presente, pelo menos no que depender de você, você estará contribuindo para que o seu futuro ele seja melhor. Sementes plantadas hoje para uma colheita amanhã. Agora, você quer saber o que é um desperdício de tempo de verdade? Cuidar da vida dos outros, fazer e ouvir fofoca, invejar as pessoas, isso dá um trabalhão danado, dá um trabalhão viver desse jeito, além de ser um desperdício de tempo e de energia. Então viva os seus sonhos, alimente eles, invista neles, com a esperança de vê-los realizados na sua vida. Investe o seu tempo naquilo que edifica, naquilo que agrega, naquilo que te projeta, naquilo que te impulsiona. Você não tem duas vidas, uma para ensaiar e uma para viver. E a vida também não é como uma fita cassete. Lembra? Que dava para rebobinar? Não tem como. Então, resumindo, o que eu aprendo aqui é que você precisa gerir bem o seu tempo. E comece pelas coisas triviais. Tenha horário para acordar, tenha horário para dormir, estabeleça isso. Tenha tempo para aprender coisas novas, fazer um curso, ouvir palestra, alguma coisa, um podcast, sobre um tema que você tem interesse, um tema que você gosta. Invista em conhecimento, nunca é tarde para isso. Separa tempo para você se cuidar fisicamente. Você pode fazer isso 3 vezes na semana, não precisa ser todo dia e já está de bom tamanho. Separe tempo para oração, meditação, reflexão, contemplação, como você queira chamar. Ou a soma de tudo isso, melhor ainda. Oração, contemplação, meditação, reflexão, tudo isso oxigena sua mente, sua alma, seu coração. Tudo isso te conecta com Deus. Mas isso que eu estou falando aqui, você deve agregar com outras coisas que são basilares, digamos, como trabalho, família. Então você tem que ter tempo para o trabalho, para a família, e aí você insere, junto com essas coisas que são base, você insere essas outras coisas que eu acabei de falar. Aí você procura balancear, equacionar o seu tempo e as fases da sua vida. O meu desejo e a minha oração é que você realmente compreenda que a vida tem prazo. Então que você consiga se situar, se achar, entender em que fase você está vivendo agora, que momento é esse da sua vida e viva ele da melhor maneira possível. Doe o melhor de si, mas não se esqueça de extrair da vida o melhor que ela tem para você. E assim nós chegamos ao final de mais um vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo. Tchau!